Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Vem comigo que agora vai começar mais um vídeo do nosso canal! Solta a vinheta! Oh my god. Bom, gente, hoje eu estou aqui, meninas e meninos, para falar com vocês sobre um assunto que eu sempre converso com as minhas amigas e elas sempre conversam comigo, eu sempre converso com meninas, quando eu encontro com meninas, e também converso com meninos, porque eu acho que isso é um assunto de meninas e de meninos. E o tema do assunto é: ainda existe homem para casar? Você já se fez essa pergunta? Porque eu já me fiz essa pergunta. Quando eu estava solteira, eu me fiz essa pergunta: será que existe homem para casar? Como assim? O que você está falando? Tem um monte de homem no mundo, claro que existe. Sim, existe, gente. Mas será que existe homem cristão valoroso para casar? Então fica aqui comigo que a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse assunto hoje. Já peço pra você dar o like aí, se inscrever no nosso canal, comentar e compartilhar, que ajuda muito, 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 muito mesmo, que o nosso canal cresça, esse conteúdo chegue pra mais pessoas. Então vamos lá. Gente, hoje em dia, meninas cristãs estão tendo muitas dificuldades de se envolver com meninos cristãos. Até porque os meninos cristãos, que deveriam ser homens cristãos, eles estão muito imaturos. Ou seja, a menina, ela vai querer bater um papo com o menino, só que ela fica decepcionada porque ela se sente a mãe dele. Oh, no! Então, quando eu estava solteira, pra quem não sabe, eu tinha um antigo relacionamento antes de me casar com o meu digníssimo esposo, Jonatas. E eu passei um período solteira. Foi um período curto, mas foi um período que eu fiquei refletindo muito sobre isso que eu estou falando. Refletindo sobre isso. Será que existem homens para casar? Será que existe homem de verdade? E por que eu fiquei refletindo nisso? Porque, por mais que eu não quisesse naquele momento me envolver com outra pessoa, com algum homem, eu observava que muitas vezes as conversas dos homens eles começavam a falar com as mulheres, eles iam, falando com as mulheres, mas eles nunca eram objetivos com aquilo que eles estavam querendo ali na conversa com elas. Como assim, Vitória? Você quer me dizer agora que os homens têm que chegar, papum, eu quero namorar com você, é isso? Mas não exatamente assim. Eu vou tentar explicar o que eu estou falando. O que eu estou falando é que conversando com muitas meninas, conversando com muitas pessoas, pessoas mais velhas, homens mais velhos, mulheres mais velhas, a gente tem observado hoje o que a gente chama de inexistência de homens de verdade. Os homens de verdade estão desaparecendo. Homens que querem compromisso com as meninas, com as mulheres. Homens que são cristãos e entendem que precisam ter compromisso com as mulheres. Ao longo desses anos, conversando com muitas mulheres, eu recebi vários relatos de amigas minhas falando: olha, amiga, eu tava vendo aquele menino, ele é cristão. Ele parecia estar afim de mim, porque ele curtia minhas coisas, conversava comigo. E aí ele começou até a puxar um papo comigo, ele bateu um papo comigo, às vezes nas redes sociais, depois pediu meu número. Só que não saía disso, ele ficava querendo saber minha vida, e eu falava minha vida, ele perguntava dele, a gente tinha esse bate-papo, essa conversa. Ia passando uma semana era isso, 2 semanas era isso, um mês era isso, 2 meses era isso, meses e a mesma coisa. Ele nunca especificava qual era a intenção dele em conversar comigo. E, gente, quando eu ouvi esse relato de uma amiga minha, eu fiquei reflexiva. Eu falei: gente, por que os homens estão agindo desse jeito? Cheguei a conversar com uma menina que o menino conversou quase 1 ano com ela e ele não falou pra ela que gostava dela, que simplesmente estava interessado por ela. O que acontece? Os homens, eles não estão chegando até as meninas com uma intenção. Eu não tô falando que os homens devem chegar nas meninas e fazer assim: ei, Linda, tô afim de você, vamos ter uma coisa, é isso aí, eu quero isso. não. Mas que ele tem que começar a ter uma conversa com as meninas, com as moças, de maneira intencional. Olha, eu vi aquela menina na minha igreja, ouvi em algum encontro de jovens, achei ela interessante. Primeiras perguntas básicas que um homem tem que fazer para uma menina, ou pensar sobre uma menina, e uma menina precisa fazer e pensar sobre um homem. Ele é cristão? Básico. Ele é cristão? Sim, não, é cristão mesmo. A sua vida, as suas obras são manifestadas como cristão, né? Ou ele só diz ser cristão. Ponto 2. Ele é uma pessoa com caráter bom. Se for cristão, você já imagina que tem um caráter bom, né? Mas como que é o caráter dele? Como ele lida com as situações? Pergunta pra ele, meninos, pergunte pra elas. Terceiro ponto. Como que ele trata a família dele, como que ele trata a mãe dele, como que ela trata o pai dela, como que ela trata os pais dela, ela honra os pais dela, ele honra os pais dele.
Quarto ponto, vocês dois têm o mesmo propósito de vida, vocês dois têm o mesmo foco de vida, vocês dois pensam as mesmas coisas sobre namoro, casamento, filhos, família, vida cristã. E então, isso muitas vezes não tem sido conversado entre os meninos e as meninas, só papos supérfluos. E esses papos supérfluos acabam se perdendo e acabam perdendo o interesse e vai, continua a mesma coisa. E, gente, eu fico chocada porque tem milhares de meninas lindas, cristãs, principalmente cristãs, lindas, inteligentes, que sabem o que é da vida, que estão somente esperando homens de verdade aparecer. Porque esses homens muitas vezes enrolam elas, ou muitas vezes não sabem o que quer com elas. Eu já estive em um relacionamento assim, que no meu antigo relacionamento, o meu namorado, ele era cristão, tinha um caráter decente, tudo mais, porém ele não pensava em casamento. E os meninos, eles se assustam quando falam sobre esse assunto, é muito engraçado. Não é que, meninos, as meninas querem casar com vocês amanhã, mas elas querem ver de você, homem cristão, uma postura já pensando em ser um homem de família, o cabeça da família, um dia um esposo. Se você, jovem cristão, está pensando em namorar, se você quer namorar, mas você não tem responsabilidade espiritual, emocional, financeira para lidar com suas dificuldades e lidar com as dificuldades da sua esposa, espera, ainda não é o momento de você namorar. Mas o que acontece muito hoje em dia é que, primeiramente, os meninos não estão chegando nas meninas com postura de homens que sabem o que querem. E segundo, se chegam até namorar, namoram, mas enrolam, vamos ver no que vai dar, vamos ver o que tá acontecendo. Gente do céu, eu fico chocada, sabe por quê? Porque o secularismo, o namoro secular tá entrando no namoro cristão. O pensamento tá entrando no namoro cristão. Casais que namoram 5, 6, 7, 8, 10, 12 anos pra pensar um dia casar. Então, tudo isso que eu estou falando com vocês é pra gente refletir, meninas e meninos, meninas que me perguntam e meninas que conversam comigo. Aonde estão os homens de verdade? Ainda existem homens para casar? Nesse mesmo âmbito, meninas, eu estou falando com vocês. Eu quero falar pra vocês que enquanto esses homens de verdade, varões valorosos que vão honrar vocês, tratar vocês como joias preciosas não aparecem, esperem no Senhor. Orem pelo Senhor, pelo marido de vocês, para que seja um marido que apoie você emocionalmente, principalmente espiritualmente, que seja seu guia ali. Ore para que chegue um homem para você de verdade. Eu creio que se você tem esse desejo no seu coração de constituir uma família, no tempo certo Deus vai fazer isso acontecer. Parece que não acontece nunca, mas ele vai fazer acontecer, gente. Ele vai fazer acontecer. E, por favor, uma coisa que eu quero falar para as meninas. Eu quero fazer mais vídeo falando sobre isso, porque é um assunto que mexe muito comigo, mas eu quero falar para vocês, meninas. Não se deixe envolver por qualquer pessoa. Mas, Vitória, ele é cristão. Mas o que adianta se dizer cristão e não ter atitudes de cristão? Não se envolva com um colega do seu trabalho só porque ele é legal. Se envolva com alguém que ama o Senhor acima de todas as coisas, porque você não vai se arrepender. Pra finalizar, gente, os homens de verdade existem? Existem sim. Eu creio que existem homens que amam o Senhor Jesus Cristo. Por que está tão em falta homem de verdade? Não é que está em falta somente homem de verdade. É porque está em falta homens que são fiéis ao Senhor. Porque se eles forem fiéis ao Senhor, eles vão ser fiéis às filhas do Senhor. Então calme. Sim, existe homem de verdade. O seu homem, Deus já preparou pra você. Não é que existe alma gêmea, uma alma gêmea, mas ele já preparou quem ele quer que esteja com você, meninas. Ele já preparou quem ele quer que esteja com vocês, meninos. Então esperem no Senhor. E uma coisa, façam uma coisa enquanto vocês aguardem. Busquem o Senhor, as coisas do alto. Se prepare para ser uma namorada, uma noiva, uma esposa que agrada o Senhor. Meninos, homens, se preparem para ser namorados, esposos que amem ao Senhor, que amem a sua esposa. Então, gente, homens de verdade existem? Ainda existem homens para casar? Sim, existem. Mas eu digo mais uma vez, esperem no Senhor. E meninos, por favor, vamos buscar o Senhor de todo o coração. Vamos ser meninos intencionais, que vão atrás das meninas, que falem o que querem com elas. Exemplo, para vocês entenderem, eu já estava ali solteira, pensando que se um dia eu fosse me envolver com alguém seria muito difícil, porque não que minha expectativa fosse a mais alta de todas, mas eu queria alguém que
que fosse homem de verdade. E eu não conseguia sentir isso em muitos meninos. Quando o Jonas falou que gostava de mim, ele estava conversando comigo há uns 2 meses mais ou menos. Mas ele foi bem direto. Ele falou assim pra mim, ele jogou uma cantada pra mim. E logo depois que ele jogou a cantada pra mim, ele falou assim, eu não vou ficar rodeando você. Eu vou ser sincero com você. Vitória, eu gosto do seu jeito. Eu gosto dos seus propósitos. Eu gosto de como você ama Cristo. Você me faz amar mais a Cristo. Se eu fosse ter uma namorada, uma noiva, uma esposa, eu gostaria que fosse como você. E você é uma mulher pra casar. Eu gostaria de casar com alguém como você. Quando ele me falou isso, eu fiquei assustada, gente, porque a gente não tá acostumado com isso. Eu fiquei assustada, mas eu fiquei feliz, porque ali eu vi que sim, existia um homem de verdade. Eu não gostava dele naquela época e eu respondi, na verdade, gente, eu meio que dei um fora nele naquela época. Só que apesar disso, eu fiquei feliz por saber que ali tinha um menino, um homem de verdade, que amava o Senhor. E por amar o Senhor, amava as filhas do Senhor. Que é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E é isso, meninas, não aceitem qualquer um, vocês são filhas do Senhor.